Bom dia, crianças. Voltamos agora com a nossa videoaula de história, tá certo? Dando continuidade ao conteúdo que a gente já viu anteriormente, que foi sobre o quilombo, tá certo? Quilombo, que era um local de refúgio, né? Um local de refúgio nas florestas, né? As pessoas se refugiavam nas florestas porque não aguentavam os maus tratos, né? Principalmente os negros africanos, as pessoas que eram trazidas da África para cá, para o Brasil, para trabalhar, tá certo? Quando eles chegavam aqui, eles eram desembarcados em 3 portos principais. Era nos portos de Rio de Janeiro, Recife e Salvador. E por que eles vinham da África para cá, crianças, vocês lembram? Para trabalhar, para ser explorado, tá certo? Então, quando eles chegavam aqui, eles iam trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de café. E, posteriormente, eles foram, né, para trabalhar também na mineração, nas minas de ouro, atrás de ouro, tá certo? Então, e nas fazendas de gado, eles realizavam diferentes serviços. Como nós sabemos, eles trabalhavam em atividades domésticas em casa, ajudavam a ser senhores em tudo eram os escravos que faziam. Até como ferreiros, eles trabalhavam. Todo o serviço era realizado, todo o serviço braçal, né, que colocava muita força mesmo, era realizado pelos escravos. E nas cidades, eles eram explorados nas cidades como vendedores ambulantes, como a gente viu na aula anterior. Eles carregavam as frutas de um local para o outro, as comidas, todo o serviço, né, bem pesado era realizado por eles, tá certo? E todo o serviço realizado por seus donos, e nós sabemos que não tinham o que? Remuneração. Eles eram muito maltratados, humilhados mesmo. Por esse motivo, eles nunca aceitaram a escravidão. Por isso, eles se rebelavam o tempo todo contra seus donos e formavam os quilombos, tá certo? Então, por esse motivo também, eles fugiam, né? E para que eles não fugissem, para que eles não se rebelassem contra os seus donos, eles carregavam cangas, né? O que é isso, tia? Cangas eram colocadas aqui no pescoço para dificultar a fuga dessas pessoas escravizadas, tá certo? Então, quando eles chegavam aqui, gente, eles eram obrigados a seguir tudo. Eles tinham que abandonar todos os seus costumes, tudo. Até a religião, eles tinham que aderir à religião dos portugueses, né, dos europeus, dos brancos. Eles tinham que perder todos os seus costumes, a sua cultura, o seu modo de viver, tá certo? Para viver da forma que os portugueses desejavam. Então, vocês imaginem o sofrimento, tá certo? Então, muito interessante também que eles cuidavam de tudo, as mulheres, elas passavam a ser mucamas, né? Elas cozinhavam, lavavam roupa, faziam tudo. Até dar de mamar, né? Dar de mamar, amamentar, podemos dizer. Elas eram até chamadas de mãe preta ou mães de leite, né? Porque elas amamentavam as donas dos seus senhores. Amamentavam os filhos dos seus senhores, desculpa. Por isso que elas eram chamadas de mães de leite, mãe preta, tá certo? Depois, devido aos maus tratos, né, eles eram muito humilhados, muito massacrados, eles fugiam. Mas só que eles eram o quê? Perseguidos, tá certo, gente? Eles eram perseguidos por quem? Tinha uma pessoa responsável que era chamado de capitão do mato. Ele que era responsável, uma espécie de feitor, ele que administrava o trabalho do escravo e aplicava a ele os castigos por desobediência ou fuga. Então, ele já sabia, quando eles se refugiavam, fugiam para formar quilombos, ele sabia que se ele fosse pego, ele ia ser castigado, tá certo? Pela desobediência, né? Pela fuga. Porque quando eles fugiam, quem iria fazer o trabalho para os senhores, né? Já que eram os escravos que realizavam tudo, faziam tudo, todo o trabalho, até amamentar os filhos, né, dos seus senhores. Então, quando eles conseguiam fugir, gente, eles criavam os quilombos, né, o local de refúgio, como a tia já falou bastante. E entre esses quilombos, o mais importante foi o chamado Quilombo dos Palmares. Esse quilombo, ele surgiu nas serras entre Alagoas e Pernambuco, né? E o seu principal líder foi Zumbi. O último líder do Quilombo dos Palmares foi Zumbi, certo? Entre as serras de Alagoas e Pernambuco. E por que esse nome Quilombo dos Palmares?
Porque justamente lá na floresta era um local que tinha muitas palmeiras. Por isso veio Palmares, tá certo? Depois, gente, o Quilombo dos Palmares, ele reuniu cerca assim, de 20 mil pessoas, entre eles fugitivos, escravos fugitivos, indígenas e também os brancos fora da lei. Muitas pessoas, vocês imaginem, 20 mil pessoas aproximadamente formavam esse maior quilombo, o Quilombo dos Palmares, né, entre as serras de Alagoas e Pernambuco, tá certo? Então, Zumbi, né, pela sua bravura, né, a pessoa que mais, né, lutou, deu a sua vida, inclusive. Ele foi morto em uma emboscada porque ele foi traído por um dos seus companheiros, certo? E esse fato fez com que ele fosse morto, né? Cortou a sua cabeça e a cabeça dele foi cortada e foi exposta em praça pública no Recife. Esse fato, né, a morte de Zumbi, ele aconteceu em 20 de novembro de 1695. E foi um marco para o Dia Nacional da Consciência Negra. Por isso, todo ano, 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra. Em uma espécie assim das pessoas lembrarem, né? Foi um marco na nossa história, né? Onde esse homem muito forte, que lutou muito contra a escravidão no Brasil, foi morto assim de forma bem brutal mesmo, certo? Então, é um dia, esse 20 de novembro é um dia onde nós somos convidados a avaliar, né, repensar, né, na contribuição do povo africano, na formação do povo brasileiro, na formação da nossa cultura, tá certo? Então, como nós vimos, o maior quilombo, né, vários dos quilombos foram formados nas florestas, né, formados por pessoas que fugiam, que não conseguiam mais sobreviver sobre a escravidão dos seus senhores, eles formavam esses quilombos. O quilombo que mais se destacou, não esqueçam, como a tia já mencionou anteriormente, o Quilombo dos Palmares, né? Isso em Alagoas, né? Esse quilombo, ele foi chefiado por quem? Por Zumbi, tá certo? Então, vou por Zumbi. Para destruir, gente, esse quilombo, foi muitas expedições. Para vocês terem noção, umas 25 expedições foram organizadas pelo governador, né, de Pernambuco, mas não conseguiam destruir o quilombo. Por quê? Porque ele já tinha aproximadamente 20 mil pessoas, então não era tão fácil assim para destruir. Tudo isso, pessoas que estavam fugindo da escravidão, da casa dos senhores de engenho, né? Então, lá nesse quilombo, então, o governador já estava desesperado, né? Por não conseguir destruir o Quilombo dos Palmares, ele contratou um bandeirante conhecido na região, uma pessoa mesmo assim de uma bravura extrema, né? Domingos Jorge Velho, né? Para destruir o Quilombo dos Palmares. E Domingos Jorge Velho fez a primeira tentativa e também não conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, certo? Não conseguiu, voltou. E aí o governador, enlouquecido, o governador de Pernambuco, porque tinha que destruir esse quilombo, né? Porque ele estava perdendo muita mão de obra, certo? Já tinha mais de 20 mil homens, esse quilombo estava muito grande. E aí foi quando ele ajeitou, né? Organizou mais quase 3 mil homens, junto com Domingos Jorge Velho, reforçou. Todos fortemente armados, porque nós sabíamos que lá no quilombo eles não tinham o armamento, né, que Domingos Jorge Velho, juntamente com esses quase 3 mil homens organizados pelo governador de Pernambuco, né, foram lá para destruir. E aí, na segunda tentativa, realmente eles conseguiram destruir o Quilombo dos Palmares, que ficou registrado, né, na nossa história do Brasil, tá certo? Ele conseguiu massacrar os habitantes do Quilombo dos Palmares, realmente conseguiu destruir, foram colocadas, né, muitas penas a essas pessoas que estavam lá, negros, escravos, né, os indígenas, os brancos também, alguns fora de lei que estavam lá, foram todos punidos. E Zumbi dos Palmares, como nós vimos, ele foi morto, sua cabeça foi cortada, foi colocada em praça pública no Recife, com um símbolo para que servisse para as outras pessoas, né, que estavam também querendo resistir à escravidão imposta pelos seus senhores, tá certo? Então, vamos lá agora com o outro conteúdinho, né, que é só uma páginazinha sobre as comunidades quilombolas, tá certo? Então, vamos lá sobre as comunidades quilombolas hoje. Elas são espalhadas por
Desde o tempo da escravidão, né, as pessoas foram formando essas comunidades e elas chamaram de quilombolas, né, porque eram pessoas que fugiam, né, da escravidão e iam para a floresta, como a tia disse. Então, desde a época da escravidão, somente em 1981, que quando se começou a projetar o Memorial Zumbi dos Palmares, erguido no sítio histórico da Serra da Barriga, né, em Alagoas, é que a história dessas comunidades quilombolas entrou na pauta dos movimentos negros. Tá certo, gente? Preste atenção. Somente em 1981. A abolição da escravatura ocorreu em 1888. Então, somente em 1981, né, que foi, né, no Memorial Zumbi dos Palmares, erguido no sítio arqueológico da Serra da Barriga, né, em Alagoas, é que a história dessas comunidades entrou na pauta dos movimentos negros, tá certo? Então, daí a Constituição Federal, promulgada em 1988, ano do centenário da abolição, né, já com 100 anos que houve a abolição da escravidão, que essas comunidades foram reconhecidas, né? E olha só, olha só o que foi colocado, né, no documento. Aos remanescentes das comunidades de quilombo que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes o título, né, os títulos respectivos. Então, gente, para você ver, apenas após 100 anos da abolição da escravidão foi que foi dado, né, o reconhecimento a essas pessoas que viviam nessas comunidades quilombolas, pessoas negros, escravos, indígenas, fugitivos, que fugiam da escravidão, que não resistiam à escravidão e fugiam e iam morar na floresta, formando os quilombos, tá certo? Então, nós podemos observar. E então, a partir de 1995, só que o governo federal cria um grupo interministerial, né, para a valorização das populações negras rurais quilombolas do Nordeste. O governo da República entregava os primeiros títulos às comunidades remanescentes quilombolas, né, em vários estados do país, apenas em 1995. Para você ver, né? E depois a gente diz que a escravidão acabou em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Mas não, gente, a escravidão ainda hoje permanece, né, nas nossas sociedades. Existem vários tipos de escravidão, tá certo? Então, vocês agora são convidados a pegar o nosso livrinho, como a tia disse, na página, nosso livrinho de história, você vai encontrar esse assunto na página 136 e 137. Em seguida, você faça atividade na 138. Logo depois, você